A Santa Palavra de Deus, ela nos mostra algumas listas de pecado. Pode haver alguém que diz assim: eu não sei o que é pecado. Não seja por isso. Está escrito na Palavra de Deus o que é pecado. E quais são as atitudes que são pecados, considerados pecados diante de Deus. Importante é nós sabermos o que é pecado e não pecarmos. Porque a palavra de Deus, além de trazer várias listas de pecados em vários lugares, a palavra de Deus nos manda não pecar. Por exemplo, veja o que o apóstolo São João ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, quando ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está vendo só? A vontade de Deus é que nós venhamos parar de pecar, parar de viver na prática do pecado. E quando nós paramos, isto chama-se arrependimento. Existem várias listas de pecados nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos mostrar aqui 3, só apenas 3. Em uma outra oportunidade, mais para frente, voltaremos nesse assunto e apresentaremos mais listas que estão na Palavra de Deus. Vamos mostrar aonde está. Vamos primeiro na carta primeira de São Paulo aos Coríntios. No capítulo de número 6, no versículo 10, ele começa dizendo: não erreis. Você sabe que pecar é errar, né? O pecado é uma espécie de erro. Então, não erreis. Esse erro que ele está dizendo aqui é não cometeis pecado. É não cometer o pecado. O erro que ele está se referindo é o pecado. O que vem a seguir mostra que o que eu estou dizendo aqui é a verdade. Está escrito: não erreis, mas entenda-se, não cometeis pecado, não pequeis. A mesma coisa que o apóstolo João disse lá na sua primeira carta. Aí ele diz: não erreis, nem os fornicadores. Olha aí o primeiro pecado da lista. Fornicação é pecado. Pastor Eliezer, eu não sei o que é fornicação. Procure saber então. Eu não vou falar para você não. Procure saber. Vá num dicionário, pergunte ao seu pastor. Se você não sabe, né? Pergunte a alguém próximo que é um cristão. Porque se você não sabe, provavelmente, ou você, meu amigo, minha amiga, é um novo convertido, ou você não é um cristão. Seja como for, procure saber o que é a fornicação. Nem os idólatras, aqui está o nome de outro pecado, idolatria. Nem os adúlteros, adultério é um pecado, a idolatria é um pecado, fornicação é um pecado. Já tem o nome aqui de 3 pecados. Nem os efeminados, o homem que é efeminado, a atitude dele é pecaminosa. Nem os ladrões. Essa aqui todo mundo sabe, né? Se é ladrão é porque rouba, então o nome do pecado é roubo. Nem os avarentos, ou seja, avareza é o nome de outro pecado. Pastor Eliezer, eu não sei o que é a avareza. Procure saber então. Eu vou deixar para você procurar saber, meu amigo e minha amiga. Nem os bêbados. O pecado do bêbado é a bebedice. Quando a pessoa se embriaga com vinho ou com qualquer bebida, a bebedice, a embriaguez é um pecado. Nem os maldizentes, a maledicência, né? O nome do pecado dos maldizentes é a maledicência.
nem os roubadores hão de herdar o reino de Deus. Então nós temos aqui uma lista. Eu oriento a você que está me ouvindo a pegar a Bíblia aí. Você deve ter uma Bíblia. Se você não tem, adquire uma Bíblia. E você leia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e 11, com uma caneta e um papel, e você vai anotando quantos pecados que são listados aqui. Quantas atitudes pecaminosas que Deus tem que tolerar todo dia, né? Porque todo dia o mundo está na prática desses pecados. Ainda tem um versículo aqui que nós temos que ler, no versículo 12, onde está dito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei sujeitar-me ao poder de ninguém. E o versículo 11, né, que eu queria ler mesmo. E isto éreis alguns, mas já estáis lavados, mas já estáis santificados, mas já estáis justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Eu estou fazendo questão de falar bem pausadamente aqui, porque o objetivo é ensinar. Então não adianta ficar falando correndo, cortando as pausas, editando o áudio. Não, tem que ser bem devagar. E quem quer ouvir a palavra de Deus não está com pressa, não é verdade? Então, veja aqui que a palavra de Deus mostra que os cristãos foram estas coisas, praticaram estas coisas, esses pecados, mas eles foram santificados, justificados, lavados. Se foram lavados é porque estas atitudes aqui são coisas sujas diante de Deus. A pessoa que anda na prática destas coisas, ela precisa se lavar. E o sangue de Jesus é quem nos lava de todo o pecado. Eu quero ir, sem mais demora, aqui para a segunda lista e depois nós vamos ver uma terceira. E depois vamos concluir essa palavra de hoje. No livro de Deuteronômio, vamos lá no Velho Testamento também, onde Deus está dizendo, no capítulo 18, né? Deuteronômio 18, versículo 9, onde está dito: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás conforme as abominações daquelas gentes. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho. Isso aqui é um pecado hediondo, né? Isso é um pecado horrível. A pessoa sacrificar seu filho, isso aqui é um crime. Além de ser pecado contra Deus, né? Mas naquela época havia pessoas que cultuavam seus falsos deuses matando suas crianças. Olha a que ponto que o ser humano chegou naquela época. Não é verdade? É um pecado. Aqui entra o assassinato, né? Vamos dizer assim. É um pecado. Ou sua filha, nem adivinhador de adivinhações, ou seja, praticar adivinhação é um pecado. Nem prognosticador, aquela pessoa que fica adivinhando o futuro. Nem algoreiro, aquele que lança praga sobre os outros, faz algoro contra os outros. Nem feiticeiro, ou seja, feitiçaria, é um pecado. Nem encantador de encantamentos. Procure saber o que é encantamento, meu amigo, minha amiga, se você não sabe. Nem quem pergunte a um espírito adivinhante, ou seja, aqui não é só o adivinho que está cometendo o pecado da adivinhação. Quem consulta o adivinho também está cometendo o mesmo pecado. Consultar um adivinhante, espírito adivinhante, é pecado. Nem mágico, que a mágica é uma ilusão, é uma mentira. Nem quem pergunte aos mortos, ou seja, aqueles que consultam os mortos, os necromantes. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor.
e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante da tua face. Sincero serás com o Senhor teu Deus. Veja, meu amigo, minha amiga, cada pecados piores do que o outro, né? Cada um pior que o outro, né? Vamos ver o próprio Senhor Jesus agora falando a respeito dos pecados. E o Senhor Jesus ele vai dizer assim em Marcos, capítulo 7, versículo 20 e 23, até o 23. E dizia: o que do homem sai, isso contamina o homem. Porque de dentro do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, olha aí, maus pensamentos. É um pecado que ninguém vê, né? É só a pessoa que vê. Mas Deus vê, não é só a pessoa, Deus vê. Se a pessoa está com mau pensamento, ela está pecando. Ela está pecando. Isso é um mal, isso é um pecado. Mau pensamento. Os adultérios, aí nós já vimos lá em Coríntios, o adultério é um pecado. As fornicações, já vimos lá também. Os homicídios. Sinceramente, homicídio é algo que eu creio que ninguém acha que é certo, né? Matar alguém é um pecado terrível. Vamos novamente aqui, continuar aqui. Homicídios. Os furtos, é aquele roubozinho pequeno, né? Mas é pecado do mesmo jeito. As avarezas, as maldades. Às vezes a pessoa está com a maldade no coração, é um pecado. O engano, enganar. Tem pessoa que sabe enganar, né? Umas às outras, as pessoas às vezes, ou sempre. Existe muito engano nesse mundo. O engano é um pecado. A dissolução. Procure saber o que é dissolução. É contenda, mas procure saber o que é uma contenda. O mau olho. Tem pessoa que não tem o olho bom. O mau olho, a maldade no olhar, o mal olhado, é um pecado. A blasfêmia é a pessoa que usa a boca para falar contra Deus, contra Jesus, contra as coisas santas. A soberba, a louquice. Olha o nome do pecado, louquice. Hoje se fala loucura, né? Muitas pessoas têm esse pecado da loucura, vivem na prática da loucura. Todos estes males de dentro procedem e contaminam ao homem. Pois é, está aí, está na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E eu vou lutar sempre para mim não pecar. Eu não quero pecar contra Deus. Eu sou um pecador. Mas o Senhor Jesus me deu o dom do arrependimento. E você que está me ouvindo, ouviu até aqui, com certeza porque você também já se arrependeu. O sangue de Jesus Cristo já te purificou, já lavou, já santificou. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu trouxe essa palavra aqui só para lembrar que há muitos pecados, há muitos, dezenas, centenas de atitudes pecaminosas que Deus tem olhado e se indignado todos os dias, porque Ele é onisciente e Ele vê todas as coisas. Nenhum pecado que alguém comete, ele passa despercebido aos olhos de Deus. E eu fico imaginando o aborrecimento que Deus ele passa todo dia de ver tanta atitude pecaminosa no ser humano que ele criou, não é verdade? Coisas que são abominações, abomináveis diante dele. Mas Jesus Cristo virá a qualquer momento. Quando Jesus voltar,
Ele vai trazer a justiça eterna e vai pôr fim aos pecados. Ele vai pôr fim aos pecados. Existem 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Israel. Cada semana equivale a 7 anos e 69 semanas já se cumpriram já. Elas haveriam de se cumprir da época de Daniel até a morte do Senhor Jesus na cruz. Então ficou faltando uma semana só para se cumprir. E depois que se cumprirem essas semanas, veja o que está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para cerrar a transgressão e para selar os pecados. Selar os pecados é dar fim aos pecados, e para espiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e o profeta, e para ungir a santidade das santidades. Ou seja, essas 70 semanas, um dos objetivos é dar fim, é selar os pecados, ou seja, dar fim, acabar com os pecados. E no momento que Jesus arrebatar a igreja também, nós que somos cristãos estaremos livres da natureza pecaminosa, nunca mais pecaremos. Por enquanto, o Senhor Jesus nos livrou da culpa do pecado, da condenação do pecado, mas não da presença da natureza pecaminosa. Mas nós esperamos a vinda do Senhor para arrebatar a igreja e no momento do arrebatamento, juntamente com a transformação do nosso corpo mortal num corpo do céu, nós estaremos totalmente livres dessa natureza pecaminosa e não teremos nunca mais a capacidade de pecar. Graças a Deus, que nos dá vitória por Cristo Jesus. Lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.